Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. A paz do Senhor a todos e a você que nos segue pela rede social. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E de antemão eu já te peço, compartilhe, dê um joinha, porque fazendo assim, amado, o canal vai crescer e vão entender que aquilo que nós estamos trazendo é importante para o público, para vocês. Então, igreja, vocês também, não deixe de compartilhar, mandar para alguém, mandar por um amigo. É tão importante, amados, porque às vezes a gente vai olhar os compartilhamentos, 9, uma pessoa, né? E as palavras que têm sido pregadas são bênção. Você será um evangelista compartilhando. Amém, queridos? Porque através de uma pregação, Deus pode alcançar muitas vidas. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 33. Ezequiel, capítulo de número 33. O tema é: quando ouvir não é suficiente. Essa palavra falou muito comigo. Espero que fale com você também. Quando ouvir não é suficiente. Ezequiel, capítulo de número 33, a partir do verso de número 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Curve a sua cabeça, desocupe as suas mãos, peça a Deus que abra os teus ouvidos, para você entender o que o profeta está falando. Querido Deus e Pai, peço que me uses com sabedoria, colocando as palavras certas em minha boca, para que o povo que aqui está reunido e os que estão em casa possa entender, meu Pai querido, essa profecia que veio da parte do Senhor para o povo, que se reunia constantemente para ouvir a Tua palavra. Senhor, abre essa mente, abre esse coração, que a palavra, Senhor amado, pregada, possa realmente nos transformar, para que o Teu nome seja glorificado em nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Você crê que a palavra liberta, queridos? Deixa eu ler uns versículos aqui que eu nem mandei para
para a Liliane, para pôr no telão. Eu vou falando aqui, se der tempo dela pôr, bem, se não. Por exemplo, João, capítulo 8, todo mundo conhece, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta? A verdade, a palavra. Conhecimento é tudo. Vamos pegar mais outro aqui. João 8, 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por que o Filho? Porque o Filho é o Verbo. Ele é a palavra. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você tem dúvida quanto a isso? Eu não tenho. Se o Espírito do Senhor vive em mim, eu não sou preso a nenhum pecado, a nada. Amém, queridos? Só mais um. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então não tem como continuarmos na mesmice se nós temos o conhecimento da palavra, se estamos inteirados daquilo que o Senhor quer de nós. Eu não posso continuar nas mesmas práticas, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para nos livrar das garras do diabo, para nos livrar do poder da morte. De modo, amado, que se eu continuar praticando, fazendo as mesmas coisas, se através do conhecimento eu não tiver a alegria de poder estar na presença do Senhor, louvando, adorando, porque é isso que o Senhor quer. Porque cada vez que eu louvo, cada vez que eu estou na presença do Senhor, cada vez que eu olho para a palavra, eu busco na palavra, eu estou declarando para o Senhor o quanto eu amo. Que foi através do conhecimento que Cristo me libertou. Aleluia. Então aquele que mente, que mentia, não mente mais. Aquele que espanca, não espanque mais. Aquele que fala mal, não fale mais. Ou seja, tudo aquilo, amado, que é contrário à vontade de Deus, nós não podemos permitir. Porque se o Espírito do Senhor me guia a toda a verdade, e a palavra do Senhor é a verdade, e a palavra do Senhor é a que liberta, como tem sido o nosso comportamento? De alguém que é morada de Cristo, que é conduzida pelo Espírito Santo, ou de alguém que ainda se encontra sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento da verdade? A gente precisa analisar isso, porque através dessa palavra de Ezequiel, amado, o povo foi chamado a atenção. E queridos, nossa, amados, porque é incrível, né? A gente começa a ler o livro de Ezequiel, eu sou assim, né? Geralmente quando eu vou pregar, eu quero saber o que o livro está dizendo, e eu vou lendo. Ou então, sem interesse nenhum, você pega um livro e diz: eu vou ler esse livro.
e você começa a olhar para esses profetas, amado, você começa a descobrir coisas que você fala, meu Deus, às vezes a gente reclama de tudo, de coisas tão supérfluas, superficiais, e a gente acaba se envergonhando, e é aí onde a palavra do Senhor nos constrange. E a ideia, amado, dessa mensagem é te constranger para com Deus. É para você olhar para dentro de você e dizer, Senhor, que motivo eu tenho para espulinhar, para reclamar, para erguer minha voz? A palavra do Senhor diz que quando Ezequiel, isso aqui tá aqui, só é porque está aqui, porque eu li. E quando Ezequiel foi chamado, e quando ele foi profetizar para um povo, amados, é que eu li tanto que eu não sei nem falar para você qual é o versículo, nem está no capítulo de Ezequiel. Olha o que o Senhor faz com Ezequiel, para mostrar, amado, o erro do povo, a angústia do povo. Ele diz para Ezequiel, Ezequiel, é o seguinte, você vai se deitar, e eu acredito que ele estava deitado no descampado, você vai se deitar do seu lado direito, e vai ficar assim, por 360 dias, 360, o ano todo, para você, quem olhar para você, isso vai mostrar indignação, por conta das atitudes do povo, e é assim, tanto que você vai comer um pão, e beber uma água, que eu vou te fornecer, você vai se alimentar daquilo, você não vai se virar. Você já deitou na cama de um lado, e depois de um tempo você não vê a hora de passar para o outro lado? Imagine o ano inteiro. Você quer ser profeta? Aí se não bastasse, terminados os 360 dias do ano, eles agora viram para o lado esquerdo, porque você vai ficar assim mais 40 dias. Estou dando aqui um apanhado do que eu li. Mais 40 dias, virado de um lado. E é assim, queridos. E o Senhor o amarrou com cordas, de modo que ele não podia se mexer. Além disso, isso já é terrível. Além disso, porque a gente sempre lembra dos apóstolos, né? Apedrejado, partido ao meio, crucificado de cabeça para baixo, e coisas desse tipo. Mas esses homens, que foram chamados como atalaia, e muitas das vezes para falar de coisas ruins, que iria acontecer, e para isso ele teria que dizer, mas não é que Deus queira, é por causa da maldade de vocês. Esses homens, eles estavam meio que, estou me colocando aqui para você me matar, porque o povo ficava indignado, porque o povo, amado, não aceitava ser corrigido, e isso trazia sobre o profeta uma reação terrível. E olha o pior que o Senhor fez também. Ô profeta, eu vou te deixar mudo. Você lembra de Zacarias? A mesma coisa aconteceu com Ezequiel. O Senhor deixou ele mudo, de modo que ele pegava um tijolinho para poder, e tinha que fazer isso. Não é que ele diz, tá bom, o Senhor me deixou mudo, eu vou ficar na minha. Não,
Tudo que eu te disser, você vai desenhar num tijolinho e mostrar para o povo. Você vai ficar calado, mas você vai falar com o povo. Eu vou falar com o povo através daquilo que você colocar nesse tijolinho. Então ele fazia gravuras mostrando: olha o que vai acontecer com vocês, olha quanto vocês vão sofrer. Queridos, e é assim. Às vezes nós nos sentimos aqui como, nem chega perto. Por que eu senti? Porque eu me envergonhei. Essa palavra me constrangeu muito. Porque às vezes a gente, Senhor, o povo não quer ouvir palavra dura. Você precisa trazer uma palavra de amor. E Deus fala no teu interior. Isso é a palavra de amor. Porque eu estou mostrando para o povo que se eles não obedecer, olha o que vai acontecer. E foi o que aconteceu aqui, amados. Também eu acho que não está aí, viu, irmã? Mas está em Ezequiel 33, verso 7. Preste atenção nisso. A posição daqueles, eu vejo, amado, que tem muita gente que diz assim: eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser professor, eu quero subir no altar. Vocês não sabem a opressão que a gente sofre, que a gente sente. Porque todas as vezes que nós descemos desse púlpito, a gente desce até cansado, porque é uma guerra espiritual. É como se você estivesse fazendo força, empurrando um vagão de trem, e ali esgotasse todas as suas energias. É como se você lutasse com centenas de pessoas. E o pior não é isso. Muitas das vezes manifestadas por demônios, por espíritos malignos. Então você tem uma luta espiritual muito grande, de forma que você sai daqui esgotado. É isso ou não é, pastor? E dá dor de cabeça, dá dor do corpo, e às vezes você não dorme a noite toda. Hoje eu acordei 4 horas da manhã, e amado, eu não parava de orar, porque essa palavra vinha na minha cabeça, e eu orava. Não via a hora de dar 6 horas para eu levantar. Aí fui comprar pão, e no grupo de obreiros, se alguém abriu, viu que eu já comecei a fazer oração, interceder, pedindo para Deus: Senhor, não deixe essa pessoa ficar em casa, traz ela. É importante ela ouvir, mas é importante estar aqui, ouvir e obedecer. Verso 7 vai dizer: ai de ti, ó filho do homem, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue, o sangue dele, eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, e para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho,
morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Você entende quanto pesa isso aqui, amado? Você entende quanto pesa estar aqui? Porque tem coisas que a gente às vezes não quer falar. Talvez você mesmo já disse: puxa, pastor, é uma repetição de tudo que já foi pregado. Quantos, amados, têm subido aqui e chamado a atenção da igreja? Eu, pastor Fernando, pastor Flávio, Isaías e outros que é convidado a estar aqui pregando. Todos nós dando aviso da parte de Deus para que o povo se converta. E se não fizermos isso, e esse povo morrer no seu pecado, ele vai requerer da gente. Então, ai de nós, se não fizermos isso. Então, voltando aqui para Ezequiel 33, a partir do verso número 30, a Bíblia vai dizer, Deus, ele revela uma situação muito séria. Assim como vocês estão aqui, aquele povo também gostava de ouvir a palavra, mas a Bíblia vai dizer que aquele povo não tinha disposição para obedecer. É como se dissesse assim, Fernando que gosta de falar muito disso, né? Não é bem assim. Não é bem assim. O texto diz que o povo vinha até Ezequiel, sentava-se diante dele, ouvia a sua mensagem, porém os seus corações estavam longe de Deus. Eles apreciavam a beleza da palavra do profeta, mas continuavam vivendo da mesma maneira, do mesmo jeito. E o que Deus então estava denunciando? Que o povo estava ouvindo, mas não obedecia. O povo demonstrava interesse pela mensagem, mas não praticava aquilo que aprendia. O verso 31 vai dizer: ouve as tuas palavras, mas não a põem por obras, ou seja, não praticam. Às vezes a gente fica aqui insistindo, despertando o povo. Sabe, queridos, ontem eu mandei mensagem para um apóstolo que veio aqui sexta-feira. Acho que a Tatiana também deve ter mandado para a esposa, não sei. Eu peguei os dados dela e mandei para o apóstolo, falando para o apóstolo que ele foi bem-vindo, foi uma alegria poder recebê-lo, e ele ficou contente de eu falar isso. Poxa, o pastor, né, está me ligando, e para mim foi motivo de alegria poder estar ligando para ele. Mas na ficha estava escrito que ele estava sem igreja. Eu disse, bom, agora, eu até falei na sexta mesmo, né? Agora você tem uma igreja. Tremendo, né? E a gente fica antenado, porque um apóstolo sem igreja. Na verdade, esse era o intuito dos apóstolos, ir abrindo igreja, denominações.
Que Deus o abençoe para isso, capacite para isso. Aleluia. Então, diante disso, ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. É o mesmo princípio ensinado por Jesus, quando falou sobre aqueles que ouvem a palavra e não as praticam. Mateus 7, 24, vamos ver aqui, eu vou ler aqui com vocês. Eu já falei, acho que nessa passagem eu já citei aqui umas 3 vezes. Eu acho que eu citei quarta, citei sexta e vou citar hoje de novo. Será que Deus quer falar mesmo? Pois aqueles, que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Fora edificada sobre a rocha, sobre Cristo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus é a rocha. E as pessoas querem construir uma vida na areia, quando devem construir uma vida na rocha, que é Cristo Jesus. Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 24, vai trazer o mesmo princípio que Ezequiel. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece e como era a sua aparência. Só até aí, deixa eu ver até onde eu pus. Só até o 24. Então, esse homem que contempla o rosto no espelho, são pessoas que veem a sua aparência, mas logo se esquece do que viu. A palavra de Deus, ela é esse espelho. A palavra de Deus é esse espelho. Nossos pecados, nossas falhas, nossas áreas que precisamos de mudança, e a vontade de Deus para a nossa vida. Ora, se a palavra de Deus é espelho, o que eu tenho que ver? O espelho da palavra. Mas se eu ainda olho no espelho e ainda vejo apenas as mesmas coisas que eu pratico, é isso que a palavra está tentando dizer para nós. O que você vê quando você olha no espelho? Pastor, eu vejo uma vida assim, eu vejo isso. Ai, pastor, que lamento, pastor. Mas o que acontece com a palavra? Por que você está agindo ainda na mesmice? Por que você não acorda? Porque você está sendo comparado a um homem que se olha no espelho, o que ele vê? Uma pessoa livre. Pelo menos deveria ver. Uma pessoa transformada. A palavra transforma, a palavra liberta. Eu vejo uma pessoa que foi libertada pela palavra.
que realmente tem mudança. Mudança de atitude, mudança de palavra, mudança de pensamento. Ela tem o domínio próprio. Ela tem a mente de Cristo. Mas se eu contemplo o rosto, ainda vejo o velho homem, Pereira. Que mudança é essa, irmão? Isso mostra um povo com o coração dividido entre pecado e verdade, entre o velho homem e o novo homem. Ora o novo homem se manifesta, ora o velho homem. Isso quando o velho homem não toma a pessoa por inteiro. E Deus afirma que a boca deles falavam coisas corretas, mas o coração corria atrás dos seus próprios interesses. Ou seja, eles tinham religião nos lábios, mas não no coração. Conheço a Bíblia, mas era só nos lábios. Não entrou, não transformou, não teve mudança. É o mesmo que Mateus 15:8 vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Tem prazer em estar na minha presença, mas não põe por obras, por prática. Algumas pessoas, amado, como esse povo, consegue transformar a palavra em entretenimento. Entretenimento. Olha o que diz o verso de número 32. Eles vêm a ti como o povo que costuma vir, e se assenta diante de ti como meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Pois com a boca confessa muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu, olha isso, verso 32. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, tange bem, canta bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. É como se o pastor fosse um animador de plateia. O que ele está dizendo? De um povo que dá glória. Um povo que muitas vezes você vê no YouTube, está com as mãos levantadas. Você fala, nossa, essa pessoa é tão espiritual. Nossa, a música tem causado uma sensação de alívio. Você viu como o pastor pregou maravilhosamente bem? Nossa, que legal! Oh, aleluia! Oh, glória! Mas isso é só naquele momento. Porque quando vem as lutas, quando vem os desafios, quando os rios sobem e dão com ímpeto na casa, a gente vê que é uma casa construída sobre areia. Eles ouviam a mensagem como quem aprecia uma apresentação. O pastor vai fazer uma apresentação agora. Eles ficam impressionados com a palavra, como você talvez esteja agora. Emocionados. Até admiravam o profeta. Mas eles não permitiam que a palavra transformasse suas vidas. Meu Deus. Meu Deus. Então,
que isso nos ensina, amado? Que alguém pode gostar das pregações, frequentar cultos, admirar os pregadores, pessoas que podem até conhecer a Bíblia e ainda assim não obedecer. É engraçado, né, querido? Quando a gente, não sei se foi o caso do meu filho, quando ele estava aqui cantando e que não conseguiu soltar mais a voz. Num dado trecho da música que ele estava cantando, ninguém me vê como o Senhor me vê. E no momento em que ele segurou a voz, eu também. E eu senti o que ele estava sentindo. Sabe? É como se aquilo viesse como uma flecha. Você é visto por Deus. A todo momento você é visto pelo Senhor. Ninguém por aí, nada mais vai se importar com você como o Senhor se importa. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Quando o Senhor te vê como ninguém te vê, será que o rosto do Senhor vai brilhar? Irmão, isso é muito forte. Ninguém se importa como você. Ninguém me vê como o Senhor me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Oh Ramachia. Oh Ramachia. Você consegue entender isso, amado? A importância de buscar, querer estar na presença do Senhor, de se estar cultuando ao Senhor, oferecendo ao Senhor algo. Mas quando algo é muito mais importante do que isso, é como se você dissesse, a música diz, ninguém me vê como, ninguém se importa como o Senhor se importa. Eu não me importo. É como se você tivesse dizendo, Senhor, eu não me importo. Esse ninguém sou eu, Senhor. Eu não vejo como o Senhor vê. Eu não me importo como o Senhor se importa. Queridos, isso é muito forte. Amado, eu quero que essa palavra alcance teu coração. Eu orava ao Senhor, Senhor, visita o mais profundo. Mateus 11, verso de número 16 e 17. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, então entoamos lamentações, não pranteastes. Sabe o que isso quer dizer? Domingo é culto da família. Não me importo. Então domingo culto de celebração, né? De alegria. Senhor, o primeiro dia da semana, eu vou começar com maior alegria. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Quando dá. Então, nós tocamos flauta, mas não se importaram, ninguém dançou.
Beleza, vamos para o culto então de lamentações, de oração. Ninguém pranteou. Que mais? Isso me levou a Isaías 50, Isaías capítulo 5, aqui agora. O que mais eu vou fazer com essa planta? Vamos visitar lá, amados? Vamos. Eu sei que... Abre a tua Bíblia, Isaías 5. Olha esses profetas, viu? Como é que eles aguentam? Eu não sei, amado. É chamado de Deus mesmo. Olha o que diz aí. Se você quiser colocar aí, amém, amados? Isaías 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Quem é a vinha? Você. É eu. O meu amado. Quem é o meu amado? Quem é o teu amado, queridos? Jesus, Deus. O Espírito Santo. Qualquer um desses que você falar que é o seu amado, é o seu amado. Quem ama, protege, guarda, defende. Tem prazer de estar ao seu lado, quer beijar toda hora. Não foi assim com o seu amado, com a sua amada? Quer andar de mão dada? Não é assim com a sua amada? Olha o Tiago lá com a minha netinha. Ele ama ela, tá lá, ó. Não quer isso, proteger? Então ele vai dizer: o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilicíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E o que ele esperava fazendo tudo isso? O que você espera quando você cuida de algo? Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Quem está certo, quem está errado? Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não a tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Ô irmão, depois dessa pregação, eu esperava de você outra atitude. Porque eu preguei e eu não vi mudança. É a mesma coisa de eu pregar aqui sobre isso. Ô pastor, e a sua mudança? Você está entendendo, irmãos? O que mais se podia fazer? Quantas palavras estão sendo pregadas? Quantos chamados de atenção? Isso não é só nós, não. Os pastores por aí espalhados estão chamando a atenção do povo. Como eu esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha, que foi o que Ezequiel deu aviso do que podia acontecer com aquele povo por conta da desobediência. Mas eles vinham como povo que gostava de ouvir.
apresentação, entretenimento. Tirarei a sua sebe. Sebe é uma cerca, amém, amados? Ó, sabe aqueles anjos que te guardam? Sabe aquela proteção que você talvez nem perceba? Quando você está passando por um momento difícil e o Senhor está te protegendo. O Senhor está dizendo, bem, então tá bom, eu tirarei a minha sebe. Cadê? Me perdi aqui. Ah, tá, achei. Para que a vinha sirva de pasto. O que é isso? Você já viu os bois entrando no pasto? Eles pisoteiam, machucam o pasto, eles vão comer daquilo. Mas eles pisam, eles passam por cima. Eles não têm cuidado de machucar o pasto que eles mesmos vão comer. Que mais? Então ele diz, né? Para que a vinha sirva de pasto. Derribarei os muros, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerá nela espinhos e abrolhos. Pastor, por que está acontecendo tanta coisa? Espinhos e abrolhos. Não é culpa de Deus. Amados, não é culpa de Deus. A gente se coloca como atalaia, Senhor, por favor, visita, como nós fizemos agora pelos doentes, né? Senhor, visita, Senhor, opera o milagre, abre aquela porta, Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Mas as pessoas que precisam, elas mesmas atraem isso para elas. Porque, amado, Deus é amor, não é amor? Deus jamais vai querer espancar um filho. Ele fala isso, Jesus fala isso. Se o Pai sabe dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, não dará todas as coisas o Espírito Santo? Então perceba, amados, que no verso de número 33 vem a confirmação. Deus diz que quando as profecias se cumprissem, eles reconheceriam que havia um profeta no meio deles. Mas infelizmente muitos só reconheceram a verdade quando o juízo denunciado já havia acontecido. E aí a gente fala, cuidado, amado, o inimigo, o diabo anda ao redor. Qual foi o juízo? Verso de número 23. Eu vou pegar só um trechinho aqui, tá? Talvez não esteja aí. Ó, Ezequiel 33, agora o verso 23. Olha o juízo, amado. Mas vai esperar acontecer? O pastor não avisou? O profeta não avisou? Olha, Deus não está avisando que se você não dobrar o teu joelho, se você não se posicionar, se você não levar a sério a palavra de Deus, olha, virão sobre você essas maldições. Aí tem gente que diz, mas que Deus é esse que pune, que mata? Mas se esquece que o Senhor veio para dar vida e vida abundância. Mas para isso eu tenho que estar em Cristo, ser uma nova criatura. Olha o que o profeta avisou:
verso 23. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores desse lugar, desertos, da terra de Israel, falam dizendo: Abraão era um só, no entanto, possuiu essa terra. A nós, sendo muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Se Abraão conseguiu a terra, imagine nós que somos muitos. Fique em paz. A mesma promessa para Abraão é nossa. Não, você acha que Deus só opera na vida de vocês? Não, na minha também. Abraão era um só homem, conseguiu terra. Olhe para o céu, quantas estrelas. Pois é o que eu vou te dar. Se ele conseguiu isso, imagine nós que somos muitos. Verso 25: diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis, olha o que eles faziam, comeis a carne com sangue, que era um pecado, né? Não podia. Comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos, e derramai sangue, porventura a vez de possuir essa terra? Você quer se comparar com Abraão? Abraão me obedeceu sem ver. Olha o que vocês fazem. Vós vos estribais sobre a vossa espada. Não, deixa comigo que eu sei me defender. Eu tenho a espada, eu sei, eu sou capaz, eu posso. Se estribar quer dizer confiar, se prender a algo que sem Cristo não é possível. Não, mas eu sou o cara. Eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou evangelista, eu sou tio da escolinha, eu sou líder. Vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Aí você quer que eu abra a porta? Você quer que eu te abençoe? Você está equivocado. Não é assim que funciona. Porque você não é melhor do que o povo de lá. Se em pecado, em abominações, você quer ser abençoado, não tem como. A obra do meu filho foi em vão. Eu nem precisaria dar o meu filho, vocês se salvariam por conta própria. Então, é isso que eu entendo. Muitos só vão reconhecer depois que o problema se levanta. Pastor, ora por mim. Aí corre na presença do Senhor. Aí vai buscar o Senhor. Aí o pastor fica assim: meu Deus, será que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Por que o Senhor não está me ouvindo a oração? Porque é assim que nós fazemos. Senhor, como isso? O irmão, todo domingo está aí. É como se eu dissesse assim: você não vê como eu vejo. O homem vê o exterior, mas eu, o coração. Que homem de Deus, que mulher de Deus, como fala bem. É assim que a gente vê. Qual é a aplicação para essa igreja de hoje? É para você examinar você mesmo, olhar como você está. Umas perguntas para vocês: estamos apenas ouvindo ou também obedecendo? Você responder para você.
A palavra está produzindo mudança na sua vida? Quando você for embora, vai fazendo essas perguntas. Somos admiradores da verdade? Ou praticamos a verdade? Que palavra, hein? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Podemos ouvir muitos sermões, participar de cultos como esse, estudo bíblico. Pastor, eu amo estudar. Teve gente que falou: pastor, não vai voltar a EBD? Nós começamos a EBD com 40 pessoas. Sabe como nós finalizamos? 5. Pastor, o senhor não tem estudo aqui? Quantos estudos? Se para os cultos é difícil vir, imagine. Eu admiro o pessoal da Assembleia. EBD, 6 horas da manhã. E o culto da Coreia? Pastor, eles levantam às 3. Eles levantam às 3. E é assim, uma reverência. Ninguém levanta, ninguém bebe água. As pessoas estão no culto até às 5, com vontade de ir no banheiro. Mas não há um pio. Aí na casa de Deus, pensa os anjos lá no céu. Santo, santo, santo. Aí na casa de Deus é um corre-corre, um empurra-empurra, uma sede que não tem tamanho, uma vontade de ir no banheiro. Estou dizendo que você não possa ir. Somos admiradores da verdade ou praticantes? Porque é o que eu disse aqui. Se você pode ouvir quantos sermões você quiser, quantas conferências, participar de muitos estudos. Porém a pergunta de Deus continua sendo o seguinte: o que você está fazendo com aquilo que você está ouvindo? Qual é a tua atitude naquilo que você está ouvindo, que você está pregando, que você está ensinando, que você está passando para o teu filho? Porque nós passamos informações aos nossos filhos dentro da nossa casa. É aquele irmão lá, aquela irmã, teu filho está... a igreja é isso aí. Meu pai e minha mãe estão falando. Isso é igreja. Amados, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. É assim que a lei vê. Mas os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Se eu não me engano, Romanos 2. A maior prova de que recebemos a palavra não é a emoção durante o culto, mas é a transformação depois dele, quando você for para a tua casa. Porque eu estava ouvindo aqui, na hora do louvor, aleluia, muitos aleluias, muitos glórias. Tá, isso é maravilhoso, mas e depois? Você já ouviu lá, amados, Paulo falando da relação de quem não vai entrar no reino dos céus? Você já ouviu Gálatas? Aleluia. Eu creio, amado, que a prática da palavra
ela traz para a nossa vida bênção sem medida. Tiago fala disso. Tiago capítulo 1, verso 25, vai dizer assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Eu esperava mais. Esperava mais. O que ele quer dizer? Se você pôr em prática a palavra de Deus, tudo que você intentar realizar, você será bem-aventurado. Tá bom, se coloque em pé.